E aí, pessoal, de buenas. Aqui nós vamos dar continuidade ao estudo dos números complexos. Coloquei aqui complexos 2, nós vamos ver operações envolvendo os complexos, tá? Então, para salientar aqui, a gente precisa ver igualdade de complexos, oposto de um número complexo, conjugado de um número complexo, tá? Então vamos aqui primeiro na igualdade de complexos. Sem muita enrolação, na igualdade aqui de complexos é você... Tudo que for aqui um valor tem que ser igual aqui. A parte real tem que ser igual e a parte imaginária precisa ser igual, tá? Então, sem muito segredo. Então, vamos aqui no exemplo. Ó. Eu tenho x menos 1 mais y mais 2i e 3 menos 5i. Vou igualar os dois aqui. E depois eu vou fazer aqui as relações. Ó. Minha parte real x menos 1 com a minha parte real 3. Tem que ser igual. Minha parte imaginária é y mais 2 com a minha parte imaginária menos 5. Tá? Mas aqui eu já vou resolver. Ó. Então, resolvendo essa primeira parte aqui, ó. Esse negativo aqui passa para cá positivo, então 3 mais 1 igual a 4. Agora, resolvendo a segunda parte, y mais 2 menos 5, mesma coisa. O 2 é positivo, quando ele muda de lado, ele passa negativo, passando a ficar 5, menos 5 menos 2, que é igual a menos 7. Então aqui era só para descobrir o valor de x e y, não era para fazer mais nada, então tá de boa aqui. Aqui você tem um outro exemplo, determinar o valor de m e n. Então eu tenho aqui minhas m menos 5 mais ni e n mais 3 mais 2m mais 1i. Para que eles sejam iguais, primeira coisa eu vou igualar aqui, ó. Então m menos 5 mais ni é igual a n mais 3 mais 2m mais 1i. Vou pegar aqui a parte real com a parte real, ó. M menos 5 com n mais 3, igualar. E também a segunda parte, aqui, ó, a parte imaginária, o n, igualar com 2m mais 1. Bom, eu vou resolver essa primeira parte aqui. Então, m menos 5 é igual a 2m mais 1 mais 3. Ué, da onde que surgiu esse camarada aqui? Daqui, ó. Esse n aqui eu substituí por 2m mais 1. Por quê? Porque senão eu ia ficar com duas letras aqui, eu nem ia acabar resolvendo nada. Como eu já sei que n é igual a 2m mais 1, a única forma que uma das formas aqui para eu conseguir sair dessa, ficar com duas letras e eu não vou conseguir resolver nada, é trocando esse n, que eu já sei que é 2m mais 1. Aí eu vou ficar com duas letras iguais aqui para poder resolver. Senão não vou ficar ali preso, né? Então, como é que chegou esse resultado aqui? Menos m é igual a 9. 2m positivo, quando ele muda para cá, ele fica negativo. Então, m menos 2m, menos m. 1 mais 3, 4. E esse 5 era negativo, veio para cá positivo. Então, 4 mais 5, 9. E a letra aqui não fica negativa, né? Então, eu multiplico isso aqui por menos 1. Então, eu tenho que m é igual a menos 9. Tá? O m fica positivo e o 9 fica negativo. Como que eu descubro o valor de n agora? É fácil, ué. É só eu pegar esse 9 aqui, ó, do m, e substituir aqui, em qualquer lugar, tá? Mas eu vou substituir aqui, que aqui tá mais fácil de fazer. Da seguinte forma, ó. 2 vezes menos 9, tô colocando aqui no lugar do m, 9, mais 1. Então, 2 vezes menos 9, menos 18. Menos 18 mais 1, menos 17. Tá? Então, portanto, aqui já descobrimos aqui o valor de m e de n, usando aqui a propriedadezinha aqui de igualdade de complexos, tá? Bom, agora vamos falar o oposto de um número complexo. Bom, o oposto, o nome mesmo já diz, né? O oposto, o complexo indicado por z menos, assim definido. Então, se eu tenho z igual a mais bi, eu terei os menos z, que é igual a menos a menos bi. Aqui estava em parênteses, mas eu já coloquei aqui a parte, já fica direitinho, tá? Então,
Então, escreva os simétricos dos seguintes números complexos. Então, o número é multiplicado por menos 1. É simples assim, tá? Se eu tenho aqui 3 mais 4i, eu terei menos 3 menos 4i. É só trocar o sinal. Menos 3 mais i, eu ficarei com mais 3 menos i. Se eu tenho 1 menos i, eu ficarei com menos 1 mais i. Menos 2 mais menos 5i, eu ficarei com 2 menos 5i. Tá? Então, simples lá, tá? Só trocar o sinalzinho. Agora, o conjugado de um número complexo. Então, quando você tem um conjugado, o tal par é chamado conjugado de z quando é indicado pelo z e esse tracinho aqui em cima, tá? Isso aqui significa conjugado. Veja, ó, aqui é a minha forma tradicional aqui, ó, do número complexo, ó, z igual a mais bi. O conjugado dele é o z tracinho, a mais bi tracinho em cima. Mas você só pode simplesmente colocar a menos bi e colocando que o z tem um tracinho, tá? Então você representa o conjugado. Vai servir para alguma coisa aqui na frente. Então, escreva os conjugados dos seguintes números complexos. Bom, para você ter o conjugado do número complexo, troca-se o sinal da parte imaginária, tá? Lá no outro anterior a gente trocava de todo mundo lá. Aqui não. Tá no conjugado você troca o sinal da parte imaginária da seguinte forma: 3 mais 4i, 3 menos 4i. 1 menos i, 1 mais i. Menos 2 menos 5i, menos 2 mais 5i. 2i, menos 2i. Menos 8, continua menos 8. Ah, mas não mudou. Não mudou porque aqui não tem parte imaginária, tá? Ó, pegadinha aqui, ó, básica. Tá? Então a gente troca o sinal da parte imaginária. No último aqui eu só tenho parte real. Bom, vamos lá na divisão entre os complexos. Por que servia aquele conjugado então? O conjugado servia para alguma coisa, né? Então apareceu aqui. Então, sejam dois números complexos z e z2, sendo que z2 tem que ser diferente de zero, senão não dá divisão. Definimos a divisão multiplicando ambos os números pelo conjugado do complexo do denominador. Como assim, ó? Tá vendo que eu tenho aqui z1 sobre z2? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Ó, tá vendo? Z1, Z2 vezes o conjugado dele, ou seja, Z2 tracinho aqui em cima, e o Z2 vezes o Z2 com o tracinho, ou seja, no caso, conjugado. Como funciona isso aí na prática? Ó? Então, efetue essas divisões aqui abaixo. Ó. Então, eu tenho 8 mais i sobre 2 vezes menos i. Como eu faço isso? Eu vou pegar o conjugado disso aqui. O conjugado desse daqui é o quê? Trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado dele será o quê? 2 mais i, tá vendo? Peguei o mesmo numerador e estou multiplicando aqui pelo conjugado dele. A mesma coisa eu farei embaixo, tá? Ó, aqui eu mantenho e aqui eu multiplico pelo conjugado dele. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 8 vezes 2, 16, 8 vezes i, 8i, i vezes 2, 2i, i vezes i ao quadrado. A gente vai ter que lembrar do negocinho que eu falei na outra aula, hein? Do i ao quadrado. E aqui embaixo? Aqui embaixo, pessoal, a gente pode multiplicar todo mundo assim. 2 vezes 2, 2 vezes 2i, menos i vezes 2 menos 2i, i vezes i aqui vai ficar menos i ao quadrado. Veja que você vai acabar eliminando aqui, ó, o 2 vezes i e o 2 vezes menos 2i. Sempre vai eliminar, tá? Então você não há necessidade de você nem fazer isso aqui, ó. Se você multiplicar os dois daqui, os dois primeiros e os dois segundos, tá de boa. Porque se você acaba multiplicando 2 vezes i e o menos i vezes 2. Só que como vai ficar dois sinais opostos com o mesmo valor, você sempre vai cancelar. Então, para não perder tempo de ficar multiplicando um monte de coisa à toa, multiplica os dois primeiros
primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo e boa. Só vai ficar aqui negativo, tá? Sempre vai ficar negativo aqui. Como que eu resolvo isso aqui agora, ó? Parte de cima. Aqui mudei quase nada. O que eu mudei aqui, ó? O que eu falei na aula passada? I ao quadrado vale menos 1. Foi o que eu fiz. Eu troquei aqui, ó. E eu fiz regra de sinal, né? Mais com menos ficou menos aqui. Mesma coisa eu faria aqui embaixo, ó. 2 ao quadrado, 4. Menos daqui com o menos 1, que é aqui. Eu já poderia ter colocado aqui mais 1, já, tá? Mas eu coloquei aqui só para mostrar, para vocês perceberem e não acabar errando aqui a regrinha, tá certo? Bom, o que eu fiz aqui? 16 menos 1, ó, esse real com real, tá? 16 menos 1, 15. 8 mais 2, 10. E embaixo, só somei aqui, tá? 4 mais 1 deu 5. Simplificando, ó, 15 por 5, 3. E 10 por 5, 2. Então, o resultado da divisão, 3 mais 2i. O próximo aqui, ó, 8 mais i dividido por 3 mais 2i. Mesmo processo, estou multiplicando pelo conjugado, ou seja, estou trocando o sinal da parte imaginária. Mesma coisa embaixo, mesmo processinho. Multipliquei todo mundo aqui em cima. Tá, ó. Se você observar, multipliquei todo mundo. Ficou todo mundo aqui bonitinho. O i ao quadrado vai aparecer lá de novo. Aqui embaixo que eu falei, primeiro com primeiro, segundo com segundo, já chegou a esse valor aqui, tá? Sempre vai ficar negativo aqui embaixo, não vai ter jeito. Vamos fazer as trocas agora. Tá vendo que eu troquei aqui, ó, esse i ao quadrado por menos 1. Então ficou 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais, tá? Embaixo vou fazer o mesmo processo, ó. 4 vezes menos 1 vai ficar 4 positivo, certo? E 3 ao quadrado ficou 9. Resolvendo que dá para resolver ali, ó. Então, 24 mais 2, 26, menos 16 mais 3, ficou menos 13, e embaixo 13. Dá para simplificar aqui por todo mundo, aqui, ó. 16 por 13, 2, 13 por 13, 1. Um i ou i tá de bom tamanho, tá certo? Então aqui, não pode esquecer aqui, ó, tá? Sempre de trocar esse i ao quadrado pelo valor de menos 1, que é o que eu falei na aula passada, tá? Se você acabar esquecendo, você não vai conseguir resolver ou vai resolver errado, tá? Agora, o inverso de um complexo, tá? Eu acabei não pedindo isso nos exercícios, tá bom? Mas eu só estou colocando aqui para ter um conhecimento, tá? Se z é um número complexo não nulo, chamamos de inverso de z o complexo representado por z elevado a menos 1, e assim definido. É só inverter, tá? Quando você fala z elevado a menos 1, é potência isso, né? A parte de baixo aqui, quem está embaixo do z sobe e o número aqui de cima desce, tá? Simples assim. Por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. O inverso do número complexo z igual a i. Então, z elevado a menos 1. Z é igual a i, tá? Embaixo desse z aqui, que é i, tem o que? 1. Então, o 1 subiu, o i desceu. Tá certo? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu resolvo a parte do conjugado, né? Já que é uma divisãozinha isso aqui, ó. Quem é o conjugado desse camarada aqui? O conjugado dele é ele mesmo, só que com o sinal trocado, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. 1 vezes menos i e i vezes menos i. Resolvendo aqui, ó. 1 vezes menos i fica menos i mesmo. E aqui i vezes i menos i ao quadrado. Na hora de resolver aqui, eu tenho que tomar cuidadinho com o sinal, porque menos já aqui já está aqui, e esse i ao quadrado também é menos, tá? Então, menos e menos acabou ficando mais aqui, tá? Dividindo aqui menos i por 1, menos i, tá? Isso eu não pedi em exercício, mas está aqui bem simples de fazer. É só inverter, é igual potência, tá? Quando você tem potência com expoente negativo, o processo é o mesmo. Só que no caso aqui, como a gente ficou com
o i ali na divisãozinha, no denominador, a gente acaba resolvendo com o conjugado dele, tá? Para a gente não ficar com letrinha lá na parte imaginária, lá no denominador, tá? Bom, módulo de um número complexo. Dado o complexo z igual a mais b i, sendo a e b números reais, denominamos módulo de z indicado pelas duas barras, tá? O z com as duas barrinhas, ou a gente, ali não é um p, tá? A gente chama de ρ, tá? Mas esse ρ é o número real não negativo dado por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse ρ aí a gente chama de módulo, tá? Então a gente vai chamar de módulo. Ou z duas barrinhas, mas a gente usa mais esse ρ, tá? Então aqui eu coloquei ó, z assim, ou esse ρ é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui se a gente for colocar no plano, a gente vai lembrar que aqui é esse primeiro aqui é a parte real, tá aqui embaixo onde é x, né? E o b é a parte imaginária onde é y, tá aqui. Tá? A gente faz a ligação entre os dois. E essa hipotenusa aqui, se a gente for pensar num triângulo aqui, é o meu módulo, tá? Então a gente, no plano, a gente representa dessa forma. Bom, calcular o módulo dos números complexos. Então eu tenho ali o Z1, que é igual a raiz de 3 mais i. Como que eu calculo esse módulo aqui? Ó? Da seguinte forma. O módulo será raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, meu a aqui é raiz de 3, então eu coloco aqui ó, raiz de 3 ao quadrado. Meu b é 1, tá? 1 ao quadrado. Fazendo isso daqui, nós chegamos a esse resultado aqui. Por que chegamos a esse resultado? Ó, porque aqui eu posso cancelar esse quadrado com esse quadrado aqui. Ficou 3, tá? E 1 ao quadrado dá 1. Então, 3 mais 1, 4. Como tem a raiz maior aqui, raiz quadrada de 4. Então, meu módulo aqui é igual a 2. Aqui, veja, aqui estava certinho, tá? Eu estava assim, ó, zero bala para resolver. Nesse caso aqui, B não, ó. A gente não... Vamos colocar aqui na forma algébrica, nesse formatinho aqui, ó, tradicional, A mais BI. Para isso a gente tem que fazer a divisão, tá? Então a gente tem que primeiro resolver aqui a divisão, para ficar no formatinho do de cima lá, A mais BI, para depois a gente calcular o módulo aqui, tá? Então a gente faz... Aqui ficou menorzinho, mas a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar pelo módulo dele, desculpa, pelo conjugado dele, que é 1 menos i. Então, multiplico a parte de cima por 1 menos i e a parte de baixo por 1 menos i. Isso a gente já fez agora há pouco. Aqui, quando é 1, não tem muito o que fazer, aqui vai ficar 1 menos i mesmo, né? E aqui embaixo a gente já sabe que vai ficar 1, o primeiro com o primeiro, 1 ao quadrado, ou simplesmente 1, né? E o i vezes i vai ficar menos i ao quadrado. Lembrando aqui ó, que o i ao quadrado é menos 1, é só para lembrar, para recordar, né? Recordar é viver. Então a parte de cima não mudou nada, porque era 1 mesmo aqui em cima, então ficou 1 menos i. E aqui embaixo eu fiquei com 1, como eu troquei esse menos i por menos 1, então ficou menos e menos mais, então ficou mais 1. Então 1 menos i dividido por 2. Eu posso deixar dessa forma aqui, 1 menos i dividido por 2, ou eu posso deixar separadinho assim, 1 sobre 2 menos 1 sobre 2i. Aqui fica ao gosto do cliente, tá? Como fazer. Bom, eu fiz aqui, deixei no formatinho A mais B, né? Ou menos B no caso aqui. Mas agora a gente precisa fazer o módulo. O módulo é elevar o A ao quadrado e o B ao quadrado. Fala assim, mas aqui deu negativo, você já colocou positivo? Por que eu já coloquei positivo? Porque se eu vou elevar ao quadrado e é negativo, ele já vai ficar positivo, tá? Então eu não preciso ficar perdendo meu tempo. Mas se eu quisesse colocar aqui menos ao quadrado, menos
1 sobre 2 ao quadrado, não tem problema. Mas ele já vai ficar positivo, tá? Então a gente não tem que ficar perdendo muito tempo com essas coisas, quando a gente já sabe algumas regras, né? Que os números negativos elevado a um expoente par vai ficar positivo, né? Então a gente não precisa perder esse tempo, não. Então o que eu fiz? 1 sobre 2 ao quadrado e 1 sobre 2 ao quadrado aqui também. Então vai ficar 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, somando a parte de cima e mantendo a parte de baixo. 2 sobre 4. A parte de cima aqui, raiz de 2 eu não tenho. A parte de baixo eu tenho. Raiz quadrada de 4 é 2. Então meu módulo aqui é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Aqui, esse primeiro aqui foi mais tranquilo, mais rapidinho, que já estava no jeito. Esse de baixo aqui não estava no jeito. A gente teve que fazer primeiro a divisão para depois achar aqui o módulo, tá? Mas é só prestar atenção que dá tudo certo no final. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre argumento. Tá? Esse argumento a gente vai acabar utilizando alguns conceitos já que a gente já viu na trigonometria. Então, aqui a gente já tinha visto lá no plano, né? Que esse aqui é o meu módulo, né? Aqui eu tenho a representação de B, que será um dos catetos. E aqui eu tenho a representação de A, que é a minha parte real. Na verdade, essa parte real aqui, ó, é aqui embaixo, tá? É apenas aqui em cima, é apenas a projeção, tá? Assim como a parte B está aqui, mas aqui ela está projetada desse lado aqui, tá? Bom, então retomando alguns conceitos, por exemplo, a razão do seno é o cateto, no caso aqui, AB sobre BC, no caso é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que no caso será o módulo, tá? E do cosseno é o que? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o módulo. Então a gente vai trabalhar sempre com o B e o A aqui, tá? Então vai ficar mais claro aqui, ó, quando você colocar aqui na formulinha. Por exemplo, o seno, tá? No caso que a gente está trabalhando aqui com argumento, o argumento de Z, no caso, será sempre o seno e o cosseno, tá? Então, o seno será a parte B dividida pelo módulo e o cosseno será o quê? A parte A, aqui, ó, o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, que é o módulo. Então, o cosseno será sempre A sobre módulo e o seno será sempre a parte B imaginária sobre o módulo. Então, eu terei sempre o cosseno, a parte real, sobre o módulo, e o seno será a parte imaginária sobre o módulo. Tá certo? Aqui está perguntando, né? Eu já fiz essas relações aqui no triângulo, eu falei antes do que colocar aqui. Então, determinar o argumento do número complexo Z, raiz de 3 mais I. Bom, inicialmente vamos calcular as medidas do módulo. Tá? Eu não sei o módulo ainda, eu tenho que achar o módulo. Como que eu vou achar lá se eu não tenho o módulo, tá? Então, achar o módulo a gente viu agora há pouco, que é colocar o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou pegar minha parte A, que é raiz de 3 ao quadrado. Minha parte B, que é 1 ao quadrado. Então, aqui eu fiz agora há pouco isso daqui, ó. Corto, fica 3 mais 1. Raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2. Então, o módulo já achei aqui. Agora vamos achar o argumento. A gente tem que achar aqui o seno e o cosseno. O seno será o quê? A parte B dividida pelo módulo. E o cosseno será a parte A dividida pelo módulo. Bom,
Então aqui vamos aqui no seno. A parte B é quem? 1. Então 1 sobre o módulo. O módulo é quem? 2. Achou, beleza. O cosseno aqui é a parte A sobre o módulo. A minha parte A é quem? Raiz de 3 sobre o módulo. Quem é o módulo? O módulo é 2. Então, cosseno aqui, o seno é 1 sobre 2 e o cosseno aqui é raiz de 3 sobre 2. Só que a gente pode pensar um pouquinho mais aqui, ó. Qual é o ângulo de primeira volta cujo seno é 1 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Lembrando lá, ó, da tabelinha dos notáveis, né, ó. Então 30, 45, 60. Se eu olhar aqui, ó, o seno de 1 sobre 2, seno 1 sobre 2, 30. Cosseno que tem raiz de 3 sobre 2 é 30. Então eu sei que esse ângulo aqui mede 30, tá? Só para completar bem aqui e achar o argumento aqui da história. Porque o argumento é o que? É o seno desse camarada e o cosseno desse camarada. Aqui a pergunta é, eu estou perguntando aqui, qual é esse ângulo, né, que tem esse valor e esse valor. Olhando aqui na tabelinha, a gente descobre que é o ângulo de 30, tá? Bom, forma trigonométrica ou polar do número complexo. Dado o número complexo não nulo, z tralalalá, que a gente já viu esse formato, sendo a e b reais, o módulo de z e o cosseno, desculpa, e θ o argumento de z, podemos representá-lo na seguinte forma. Então a gente pode representar a forma trigonométrica desse jeitinho aqui, ó. Z é igual módulo vezes cosseno do ângulo mais seno i do ângulo, tá? Esse i está aqui em primeiro, mas esse i pode vir aqui na segunda parte, tá? Então essa é a forma trigonométrica ou chamada polar do número complexo, tá? Nós teremos exemplo aqui à frente. Então, um certo número complexo z tem parte real igual a menos 2 e a parte imaginária igual a 2. Escreva z na forma trigonométrica. Como que a gente faz isso? A forma algébrica. Primeiro a gente vai montar aqui na formazinha algébrica, né? Que é o formato de a mais b. Então, meu a é menos 2 e o meu b é 2i. Então, aqui a forma algébrica, beleza, a gente já montou aqui. Então, para representar z na forma trigonométrica, a gente precisa determinar o quê? Aqui, ó, o módulo e quem? O ângulo aqui, ó. Então, a gente vai achar o módulo primeiro aqui, ó. O módulo é aquela formulazinha, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, meu a aqui é menos 2 ao quadrado, e meu b é 2 ao quadrado. Então, como que chegou a esse resultado aqui, ó? Porque aqui ficou menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Então, raiz quadrada de 8. Aqui, esse 2 raiz de 2, eu fiz a decomposição aqui, ó. Eu fatorei, né? Decompus aqui o raiz de 8. Peguei aqui o raiz de 8, coloquei o 8 aqui, né? E fui fazendo aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui a caneta. Só para relembrar aqui, ó. Fazer aqui rapidinho, ó. 8. Peguei aqui, ó. E fui colocando aqui, ó. 2. Vai ficar meio esquisitinho, tá? Mas vai dar para entender. 2 dividido por 2 deu 4. Peguei aqui o 2 de novo. Deu 2. E 2 dividido por 2, cheguei aqui a 1. Certo? Peguei aqui, ó. Coloquei, agrupei aqui, ó. De 2 em 2. Sobre esses dois. E esse aqui sobrou. Então eu coloquei lá dentro da raiz, né? Coloquei aqui, ó. 2 ao quadrado. E o 2 aqui. Então esse aqui, esse quadrado aqui, ó. Eu cortei com esse aqui.
e sobrou esse. Então, é esse daqui, sobrou isso, né? Então, ficou esse 2 para fora. E esse 2 aqui que eu não cortei, ficou aqui dentro, tá? Isso aqui é só para relembrar. Mas é claro que vocês já sabem disso, né? Mas era só para relembrar. Por isso que chegou esse valor aqui, tá? Deixa eu voltar aqui na minha canetinha. Bom, a gente achou aqui o módulo, né? Agora a gente precisa achar aqui o argumento, né? Então, o seno aqui desses camaradas aqui, ó. Então, o seno é o que? Parte B sobre módulo. Então, a parte B é 2 sobre o módulo 2 raiz de 2. Como é que eu cheguei nisso aqui? A gente tem que lembrar um pouquinho de racionalização, tá? Se não lembra racionalizar, tem que voltar um pouquinho lá e acabar lembrando de racionalizar. Racionalizar nada mais é do que pegar essa parte aqui, ó, peguei essa raiz aqui e multipliquei a parte de cima. Então eu multipliquei 2 por raiz de 2. E aqui embaixo ficou 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Por isso que ficou isso. Por quê? Porque ficou 2 raiz de 2 e embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2 deu raiz de 4. Raiz de 4 dá 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Aí acabei simplificando 4 daqui de baixo com 2 de cima. Tá? E acabou ficando, simplifiquei 2 e 4, então 2 ficou 1 e o 4 de baixo ficou 2, só sobrou raiz de 2 aqui. Tá, mas isso é racionalizar. Se eu não lembro racionalizar, precisa dar uma corridinha lá e voltar em exercício de racionalização, tá? E aqui o cosseno desse ângulo, o que eu faço? Eu pego a parte A, minha parte A aqui é menos 2, tá vendo? Ficou negativo aqui, ó, menos 2, sobre o meu módulo, que é 2 raiz de 2. Eu fiz a mesma coisa aqui, tá? Para chegar a esse valor aqui, racionalizei. Mas veja que é o mesmo resultado, tá? São os mesmos números, só que com sinais negativos, tá? Bom, aí se for perguntar, eu vou apagar isso aqui, porque está bem em cima do que eu preciso, tá? Só apagando aqui, rapidinho. Vai chegar aquela perguntinha do ângulo, né? Como que a gente faz aqui? Que ângulo que tem esses resultados? Ó, cosseno e seno. Raiz de 2 sobre 2. Se você olhar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é quem? É o ângulo de 45. Só que você vai falar, então é 45. Então não é 45, porque você está vendo que o cosseno está dando negativo. Se é negativo, então ele não está mais... ele não está no primeiro quadrante, tá? Ele já está no segundo quadrante. Mas como tem um exercício à frente que eu vou falar isso de novo, tá? Aqui a gente só vai lembrar o seguinte, quem é esse ângulo aqui? Então, esse ângulo é o ângulo de 135. Ou representado por 3π sobre 4. Mas isso aqui é matéria lá do segundo ano, né? Quando a gente estava vendo ciclo trigonométrico. Então, tem que retomar algumas coisas também para acabar lembrando. Bom, então, a forma trigonométrica desse número aqui, que estava pedindo, é como? É o módulo, tá? Que eu achei, vezes o cosseno de 3π sobre 4, mais o seno de 3π sobre 4i. Mas eu poderia ter colocado esse formato aqui também, tá? Módulo vezes o cosseno de 135 mais o seno de 135i. Bom, como que eu represento isso no plano de Argand-Gauss? Feito os cálculos ali do exercício anterior, a gente já chegou lá, aqueles valores. Então, pegando o mesmo exercício, tá? Como eu represento no plano? Primeiro, essa aqui é a minha parte real, ó, tá vendo? Que eu sei que meu ângulo ele não está no primeiro quadrante, porque minha parte real aqui é negativa, né?
Então ele não está para esse lado aqui, ele está para este lado aqui. Tá? Então não pode ser o meu ângulo de 45, né? Então é negativo aqui minha parte real e 2 aqui i da minha parte imaginária, liguei, e aqui meu módulo que eu já havia achado aqui, ó, esse 2 raiz de 2, tá? Esse valor do módulo aqui é a representação aqui no plano, tá? Bom, tem uma outra aplicação aqui, dado o número complexo z, cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2. Qual é a forma algébrica desse número aqui? Então, para a gente escrever a forma algébrica, a gente tem que lembrar algumas coisinhas aqui, tá? Alguns detalhezinhos. Que eu voltei aqui até o ciclo trigonométrico aqui lá do segundo ano, do ano passado, para a gente não se perder. Então, se eu tiver aqui, só copiei de novo aqui o número, ó, tá? Eu vou olhar aqui, ó, cosseno de 1 sobre 2. Bom, no ciclo trigonométrico, 1 sobre 2 é a mesma coisa de 90, né? E lá no ciclo trigonométrico, a gente sempre tem aqui, ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 menos 1. Lembrando que o primeiro valor sempre é o valor do cosseno e o segundo valorzinho aqui é o valor do seno. Seno segundo, cosseno primeiro. Então, 1 sobre 2, olhando aqui no círculo trigonométrico, cosseno é o primeiro valor. Então, vale 0. Ah, mas a gente não tem que olhar na tabelinha? A gente olha na tabelinha quando são ângulos notáveis, 30, 45, 60, ou quando a gente tem a relação deles, lá no círculo trigonométrico também, tá, gente? Que a gente tem os simétricos deles, os opostos dele, dá pra gente fazer. Mas os outros que estão em cima, exatamente em cima do eixo aqui, a gente tem outros valores, tá? Esses valores aqui que são 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1, tá? Então, só retomando aqui. Então, o cosseno de 1 sobre 2 é 0. E o seno de 1 sobre 2? O seno de 1 sobre 2 tá aqui no mesmo lugar. O seno é o segundo, então vale 1. Então, eu tenho aqui 0 mais i1, z é igual a... Então, a gente tem aqui essa relação. Então, aqui é a resposta da forma algébrica, o z é igual a i, né? Porque a gente usou números aqui do ciclo trigonométrico, perdão, a gente precisa lembrar esses valores, tá? Esses valores vocês viram no segundo ano, mas são valores importantes que precisam ser lembrados. Uma outra aplicação aqui, ó. Sabendo que o número complexo w tem módulo igual a 20 e argumento igual a π sobre 3 radianos ou 60 graus, tá? Aqui foi colocado as duas formas, radiano e 60 graus, tá? Em graus. Escreva a forma algébrica de W. Bom, eu já tenho algumas informações aqui, ó. Eu já tenho o valor do módulo, que é 20, então eu já coloco aqui o módulo. Eu já sei aqui o valor, aqui está em radiano, mas poderia ser em grau, tá? Eu vou usar aqui no valor em radiano. O cosseno desse camarada aqui, π sobre 3, e o seno desse camarada, π sobre 3. Olhando lá na tabelinha, a gente precisa lembrar algumas coisas aqui, tá? Algumas coisinhas a gente precisa lembrar aqui. Por que que deu este valor aqui, ó? Cosseno de π sobre 3. Bom, eu já sei que esse π sobre 3 já tinha dado lá no meu problema falando que era 60. Então eu não tenho que ficar caçando π sobre 3, eu vou procurar 60. Então eu vou olhar aqui, ó, quanto que vale o cosseno de 60. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Vou trocar aqui, ó, cosseno de 60, 1 sobre 2. Quanto que é o seno de 60? 60 não, 60. O seno de 60 é raiz de 3
sobre 2. Eu vou aqui só troco. E agora eu faço aqui a minha distributiva. 20 vezes 1, 20 dividido por 2, 10. E aqui eu vou fazer o quê? 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, 20 dividido por 2, 10. 10 raiz de 3. E essa aqui está escrito aqui, então, na forma algébrica, o meu W. Tá? Tava fácil esse daqui, porque já havia sido dado já o valor do módulo, o valor do ângulo. Eu só preciso lembrar da tabela. Né? Lembra da musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 2 e depois no 3. É assim, simples assim, lembra a musiquinha e vai acabar lembrando lá os valores dos ângulos que você precisa, no caso aqui dos ângulos notáveis, tá? Então, para mais um exemplo, aplicação 3, escreva a forma algébrica do número complexo z. Já foi dado aqui o número complexo z, tá? Z é igual a 2, já tem um módulo ali, cosseno de 3π sobre 4 mais seno de 3π sobre 4. Só estou repetindo aqui. Aqui nesse caso, se você lembrar do ciclo trigonométrico, os valores dos ângulos, beleza, tá? Se você não lembra todos os ângulos, eu vou lembrar o 0, 90, 180, 270, 360. Eu vou lembrar esses. E vou lembrar um outro que ficou na minha cabeça. Se você lembrar, ótimo. Mas se não lembrar, quando chegar em alguns aqui, você tem um macetinho básico. É o quê? Fazer conta. Fazer conta para descobrir. Por exemplo, eu quero saber quantos graus vale esse 3π sobre 4. Na hora do aperto é o que a gente inventa. Eu faço 3 vezes o valor do π, no caso aqui a gente está falando do π trigonométrico, que é 180, tá? Não é o π lá da circunferência lá não, que é 3,14 não, tá? Aqui a gente está falando do π trigonométrico, que é 180. Então é 3 vezes 180 dividido por 4, que vai dar quanto? 540 dividido por 4, que vai dar 135. Ah, mas eu já sabia que era 135, que 3π sobre 4 era cosseno e seno de 135. Tá, se você sabia, ótimo. Mas se você não sabia, sem problema, só fazer a continha. Ah, mas eu não sei qual é a relação que ele tem com o ângulo lá do primeiro quadrante. Eu não sei se ele é 30, se ele é 45, se ele é 60. Fácil também, lembrar lá do ano passado. Meu 135 está aqui no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, a gente faz a continha de falta. Falta quanto para chegar em 180? Né? Quanto que falta para chegar em 180? 180 menos 35, 135, né? 45. Aqui eu estou colocando a tabelinha de novo para lembrar. E estou colocando aqui os palhacinhos dos sinais de seno e cosseno, tá? Porque tem variação, tá? Dependendo do quadrante que ele está, ele será positivo ou será negativo. A gente está falando do número 135. 135 ele está no segundo quadrante. 135 tem relação com 45. Então tá, eu vou olhar aqui que tanto o seno, tá, quanto o cosseno tem o mesmo valor, que a raiz de 2 sobre 2. A diferença estará aqui no sinal, tá? Por quê? Cosseno de 135 ou do 45 é a raiz de 2 sobre 2. Eu vou colocar a raiz de 2 sobre 2. Só que eu coloquei negativo. Por quê? Porque eu olho aqui, ó, no palhacinho aqui, ó, do cosseno, segundo quadrante. 135 está no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o sinal do cosseno é o que? Negativo. Então, eu coloco aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, ó, ciclo trigonométrico lá do ano passado, tá? Ah, lembrando que eu já coloquei aqui o módulo, tá? Que já estava aqui, ó, só repetir, tá? E aqui, ó, seno de 135. Tudo bem, é o raiz de 2 sobre 2. Mas eu vou olhar lá, ele é positivo ou negativo? Olha aqui, ó. Segundo quadrante do seno. Tá vendo aqui, ó? No palhacinho aqui do seno do segundo quadrante. Então é positivo. Então eu coloco aqui positivo. Agora eu só preciso finalizar isso aqui, ó.
Vou aplicar aqui a minha distributiva, tá? 2 vezes aqui, só repetir, 2 vezes aqui, só repetir. Aqui eu posso simplificar, ó. Corto esses 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Sobrou quem? Menos raiz de 2 mais raiz de 2i. Tá? Então, aqui não tinha a resposta aqui. A minha forma algébrica aqui, então, desse camarada é isso aqui, ó, que é forma algébrica que estava pedindo, tá? Tem a forma algébrica, tem a forma trigonométrica, tá? Não pode confundir as duas, tá? Essa aqui é a minha forma algébrica, o formatinho A mais BI, tá? E a forma trigonométrica a gente tem ali em cima, tá? Então são coisas diferentes quando a gente pede. Eu acho que é bem isso aí. Tem muitos conceitos aqui que a gente utilizou, conceitos de anos anteriores, tá? Então é muito importante relembrar esses conceitos de anos anteriores. Eu coloquei aqui até uma quantidade razoável de coisas aqui de anos anteriores. Ó, coloquei até umas dicas aqui que é bom lembrar do falta, passa, falta, para a gente acabar descobrindo aqui quais são os ângulos aqui, ó. Passou daqui, falta, passou daqui, aqui passa, passou daqui, falta, para a gente fazer a relação aqui com os ângulos notáveis. Palhacinhos aqui dos sinais de seno e cosseno. Tem o sinal de tangente também, mas como a gente não está usando, nem coloquei. Então é isso aí, pessoal. Dá uma olhada aqui na aula, retoma aquilo que precisar e valeu!